Um bom dia a todos e que Deus nos abençoe. É uma alegria muito grande neste ano de 2008, em que completamos os 150 anos da Revista Espírita. Como vocês sabem, Allan Kardec lançou a Revista Espírita, o seu primeiro mês, em janeiro de 1858. É uma satisfação muito grande fazermos uma singela homenagem ao codificador, estudando esta obra ao longo de 5 encontros que teremos aqui nesse auditório da Federação Espírita do Paraná. Então será uma alegria para todos nós debruçarmos sobre os textos kardecianos contidos na Revista Espírita. Como vamos proceder nesses nossos 5 encontros? Hoje vamos fazer uma visão inicialmente geral da obra Revista Espírita, procurando destacar as características fundamentais do seu conteúdo, isto na primeira parte. Depois começaremos a mergulhar na revista mesmo. Acho que uma das melhores formas de estudarmos a revista é exatamente pegando seus textos. Então, ao longo desses 5 encontros, nós estudaremos vários textos da Revista Espírita. Escolhemos textos que tratam dos mais variados temas e de diversos aspectos do Espiritismo e do movimento espírita. Então, a nossa intenção foi exatamente dar um panorama geral da obra, para que possamos sair daqui com mais vontade de estudar esta grandiosa obra do codificador. Então, ao longo dos 5 encontros, certamente estudaremos mais de uma dúzia de textos da Revista Espírita. Vou utilizar um procedimento que, às vezes, em seminário e em palestra, não é muito recomendado. Nós vamos ler juntos os textos. Mas, no caso especial da revista, vale a pena, exatamente porque os textos são muito ricos, muito bem construídos, então vale a pena a gente juntos ir lendo, analisando e comentando os textos escritos por Allan Kardec. Inicialmente, abordamos um pouco dos aspectos gerais dessa obra. Allan Kardec, em Obras Póstumas, vai escrever o seguinte sobre o seu trabalho na Revista Espírita. Diz ele: a revista foi, até agora, e não podia deixar de ser, uma obra pessoal. Então, isso é muito importante. Era a obra dele, que ele assumiu o compromisso de realizar. Então, é uma obra que ele não dividiu com ninguém. Os textos da Revista Espírita ou foram escritos por ele, ou receberam o seu aval, ou foram textos de espíritos, extraídos de jornais, de revistas, mas todos os textos receberam sua análise, a sua aprovação, porque ele sozinho dirigiu e colocou na revista os textos que ele selecionava, de sua própria autoria ou de outros autores. Visto que fazia parte das nossas obras doutrinárias. Nós vamos ver que esta frase é muito importante. E nós vamos ver daqui a pouco, olhando o Livro dos Médiuns, que Allan Kardec vai fazer questão de colocar a Revista Espírita como um dos textos doutrinários. Esta informação é muito importante. Quer dizer, quem quiser estudar a doutrina espírita, terá que estudar a Revista Espírita. Então, a doutrina espírita não se resume nas chamadas obras básicas fundamentais, aquelas 5 grandes obras de Allan Kardec. Na verdade, a doutrina espírita vai estar presente também nos 12 volumes da Revista Espírita. Então, nós temos a revista como uma das obras doutrinárias, onde a doutrina espírita é apresentada e discutida, constituindo os anais do Espiritismo, já que essa é uma revista que era publicada, como nós vamos ver, mensalmente, e ao longo do ano, Allan Kardec fazia uma edição reunindo todos os fascículos daquele ano. Por seu intermédio é que todos os princípios novos foram elaborados e entregues ao estudo.
Há aqui uma informação muito importante acerca do procedimento de elaboração do Espiritismo. Como o Espiritismo foi construído, como foi elaborado. Nós vamos ver que a Revista Espírita foi esse grande instrumento de construção do Espiritismo. Então, ali nós vamos encontrar o Espiritismo sendo construído, sendo elaborado. E isso é muito importante, porque muitos dos conceitos, dos termos próprios que o Espiritismo introduz, vão sendo construídos, debatidos, analisados na Revista Espírita. Então, é fundamental o seu estudo. Era, pois, necessário que conservasse seu caráter individual, para que se estabelecesse a unidade. Quando se está fazendo uma ciência nova, rica, profunda e complexa, como é a ciência espírita, nas mãos daquele que é o seu principal criador, Allan Kardec, era fundamental esta unidade, um grande sistema que pretende explicar o conjunto de fenômenos espíritas e, ao mesmo tempo, responder às mais graves questões acerca do homem. Esses sistemas, em geral, a história está mostrando isso, são construções de um indivíduo. Sempre nas mãos de um indivíduo nós vamos encontrar a construção das grandes teorias científicas. Elas precisam de uma unidade, de uma sistematização que garanta a sua coerência interna, a sua estrutura lógica, e para isso é fundamental que aconteça nas mãos de uma única cabeça. Por isso o papel de Allan Kardec foi fundamental na construção desta nova ciência. Diz ele, e vale a pena a gente debruçar um pouquinho, na introdução da Revista Espírita, em janeiro de 1858, esta é uma peça muito importante, que vale a pena chegar em casa e olhar com calma, ler toda a introdução, em que ele apresenta a revista para o mundo em janeiro de 1858, quando ele vai lançar o seu primeiro volume, ele apresenta a revista. Essa introdução tem muitas páginas, ela é muito rica, ela é muito profunda. Quem sabe, numa outra ocasião, a examinaremos. O nosso propósito hoje é apenas dar uma passada geral. Mas, nesta introdução, ele faz o seguinte comentário sobre como ele vai proceder ao longo da Revista Espírita. Diz ele assim: nossa revista será assim uma tribuna, na qual, entretanto, a discussão jamais deverá afastar-se das normas das mais estritas conveniências. Nós vamos ver a preocupação do codificador com a forma como ele debatia, ele dialogava sobre os temas espíritas. Embora a revista fosse uma tribuna, onde ele respondia objeções, onde ele colocava textos de opositores, opiniões contrárias à sua, ele sempre levou a discussão para o nível educativo, para o nível do respeito às pessoas, do bom trato, das normas de educação e conveniência. Isso ele teve todo o cuidado de fazer sempre. Jamais na revista nós vamos encontrar uma palavra de ofensa, de provocação. A preocupação fundamental eram sempre as ideias, o ensinamento, a nova ciência, a discussão. As pessoas sempre foram muito respeitadas ao longo de toda a Revista Espírita. Numa palavra, e aí ele sintetiza numa frase que eu fiz questão aqui de deixar em destaque, que deveria servir de norma de conduta para todos nós no movimento espírita. Todos que militamos na seara espírita deveríamos utilizar esta frase como norte, como um guia. Numa palavra, discutiremos, mas não disputaremos. Esta frase é muito importante. Discutir significa preocupar-se com o processo educativo, com o ensino, com o esclarecimento, já que se trata de apresentar uma ciência nova, uma filosofia nova, que trata das mais graves questões da humanidade. Aí vale a pena a discussão, onde as ideias são levantadas, as dúvidas são tratadas, os aprofundamentos são debatidos. Mas jamais deverá haver um processo de disputa, onde a questão pessoal está em jogo. Não se trata de disputar quem sabe mais, quem sabe melhor, quem pode mais. Não se trata disso. O que se trata é de ensinar uma nova ciência, de esclarecer dúvidas, de trabalhar no plano da razão, do argumento, dos fatos, jamais no campo pessoal das disputas de poder,
de glória, de comando. Então, esta é uma questão fundamental que nós deveríamos tomar sempre como orientação. Nossa preocupação é com o ensino desta filosofia, desta ciência, jamais com a disputa de posições, jamais com briga, jamais de tratamento de questões pessoais. Então, ele deixa isso muito claro, e nós não vamos encontrar na Revista Espírita nenhum tipo de disputa. Discussão, nós vamos ver belíssimas, grandes discussões, grandes debates sobre os temas, mudanças de opiniões, oposições temáticas, mas jamais questões de disputa pessoal. Isso fez com que Allan Kardec fosse respeitado ao longo de todo o seu tempo de vida na Terra e mesmo até hoje, pela grandiosidade da postura dele, que conseguiu manter o nível de discussão, de diálogo, jamais fazendo qualquer forma de disputa. As inconveniências de linguagem jamais foram boas razões aos olhos da gente sensata. Olha que frase preciosa. Inconveniências de linguagem, agressões, ataques, jamais foram boas razões. Aliás, quando se parte para o ataque pessoal, porque já é uma demonstração de que não tem razão, falta argumento. Quando a gente não tem argumento e a gente quer ganhar uma disputa, a gente ataca. Então, ele jamais fez isso, porque o plano dele é o plano do conhecimento, o plano da razão. Os argumentos eram colocados. Argumentos têm que ser aceitos por livre convicção. Ou, quando não são aceitos, eles devem ser contrapostos por outros argumentos, mas jamais deverá haver qualquer forma de imposição no ensino espírita. É um ensino livre, em que a gente apresenta as ideias, a nossa interpretação, o nosso ponto de vista. O interlocutor apresenta as suas, concorda ou não com nossas ideias, e tudo fica no plano do argumento, do convencimento. Não é à toa que lá no Livro dos Espíritos a gente encontra a frase admirável: a convicção não se impõe. Então, não adianta tentar impor com violência, com agressividade. Então, ele considera que a razão não fica do lado das pessoas que agridem. Só agride quem não tem razão, quem não tem argumentos. É a arma daqueles que não possuem algo melhor. Quem não possui algo melhor, parte para a disputa, para a agressão. E que se volta contra quem a maneja. Como toda arma do mal, ela acaba voltando-se contra aquela pessoa que maneja essa arma. Então, não vale a pena esquecermos esse texto admirável que está já na introdução da revista, que sirva como norma de conduta para nós, nas nossas entidades espíritas, para que saibamos discutir a doutrina, mas jamais nos preocuparmos em disputas pessoais, que não é isso que leva ao conhecimento, à renovação do homem, que é o propósito fundamental do Espiritismo. Bom, agora vale a pena ver o papel que essa revista espírita ela tem junto aos estudos doutrinários. E este papel é colocado dentro de um livro dos médiuns, quando Allan Kardec, naquele capítulo admirável chamado do Método, ele vai apresentar uma orientação daquilo que nós deveríamos estudar sobre o Espiritismo e de que maneira deveríamos estudar. Aí ele vai apresentar uma orientação de que obras nós deveríamos examinar. Aos que quiserem adquirir estas noções preliminares, as noções preliminares sobre o Espiritismo, pela leitura das nossas obras, aconselhamos que as leiam nesta ordem. Estudar o que é o Espiritismo, é a recomendação dele de uma sequência lógica para o estudo do Espiritismo, e é uma sequência que eu sugiro que a gente use, porque é a sequência mais coerente e mais fácil de aprendermos o Espiritismo. Primeiro, o que é o Espiritismo, depois, o Livro dos Espíritos, depois, o Livro dos Médiuns, e ele coloca em quarto lugar, já que quando ele escreve isto, exatamente foi na obra O Livro dos Médiuns, as outras obras ainda não estavam prontas. Então, ele não colocou na lista as outras obras da codificação. Mas ele coloca aí com destaque a Revista Espírita, e é a única que ele faz questão de, ao colocar, fazer um comentário, dar uma orientação.
insistindo para que as pessoas não deixassem de colocar a Revista Espírita na lista de suas obras doutrinárias. Então, variada coletânea de fatos, de explicações teóricas e de trechos isolados que completam o que se encontra nas duas obras precedentes, formando-lhes, de certo modo, a aplicação. Aí é muito importante. Nós vamos encontrar na revista, além de explicações teóricas, de fatos, de fenômenos, nós vamos encontrar esta habilidade de aplicar a doutrina espírita. É um terreno prático em que nós vamos ver o espiritismo sendo aplicado. A gente vai, ao longo desses nossos 5 encontros, mostrar vários exemplos disso. Sua leitura pode fazer-se simultaneamente com a daquelas obras, porém mais proveitosa será e, sobretudo, mais inteligível se for feita depois de O Livro dos Espíritos. Aí está a sugestão dele. Então, essa regra valeria agora se nós acrescentássemos as outras obras que estão faltando aqui, o Céu e o Inferno, a Gênese e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se nós acrescentarmos estas outras obras que eu citei, nós vamos ter aqui, no total, 18 obras para estudarmos Espiritismo, as 18 obras fundamentais de Allan Kardec. E aí a orientação, você pode estudar a revista simultaneamente com as outras obras. É claro, a única exceção é depois de ter lido o Livro dos Espíritos. Então, uma sugestão para aqueles que estão nos ouvindo e que estão começando pela primeira vez a estudar Espiritismo, que sigam esta ordem. Leiam o que é o Espiritismo, depois estudem o Livro dos Espíritos, e agora, simultaneamente, todas as outras obras, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese, com os 12 volumes da Revista Espírita. Então, aí o indivíduo terá uma visão muito clara, muito completa do que é o pensamento kardeciano e de como o Espiritismo foi construído. Então, são 18 livros para a gente estudar a doutrina espírita. Vejamos agora um panorama geral. O que contém essa revista? O que tem dentro dela? Quais são os seus principais temas? Qual é a sua abordagem? Essa revista, inicialmente, ela, como vocês sabem, ela foi publicada e escrita ao longo de janeiro de 58 a abril de 69. Isto vai dar um total de 12 volumes, um por ano, de 58 a 69, reunindo 136